Tudo começou numa delegacia, um caos total. Vi um drogado, com os olhos arregalados, tendo um ataque de abstinência no meio da delegacia. Uma dúzia de policiais tentavam contê-lo sem sucesso, como tentar apagar fogo com gasolina. Ele gritava, se debatia, como se estivesse possuído. E então, o herói apareceu. Sou eu mesmo, Danny. Sem muitas palavras, apenas estendi uma garrafa de refrigerante. Como mágica, o sujeito ficou quieto como um cãozinho. Os policiais ficaram boquiabertos. Eles se esforçaram por um bom tempo, enquanto eu resolvi tudo com uma simples garrafa de refrigerante. Uma entrada triunfal, não é? Quando tudo se acalmou, sentei-me em frente ao pequeno criminoso. Esse sujeito era do tipo local, sabia bastante sobre o submundo. Eu estendi um maço de dinheiro grosso, uma oferta que poderia mudar a vida dele para sempre. Pegue o dinheiro e me dê o nome do chefe da rede. O cheiro do dinheiro era tão atraente que ele concordou rapidamente, fechando o acordo. Logo depois, fui procurar um velho amigo, um entregador chamado Chris. Havia companheirismo entre nós, mas negócios são negócios. Fui direto ao ponto: me ajude a armar uma emboscada para o chefe, ou você vai para a cadeia. Uma traição dolorosa, mas Chris entendeu que para pegar uma cobra, você precisa rastejar como uma cobra. Ele concordou. No dia seguinte, os capangas vieram buscar as mercadorias de Chris como planejado. Um acidente aconteceu, o carro deles bateu em um sedã chique. Um dos caras parecia ter um sexto sentido ou algo assim, gritou, "Vaza!" e acelerou. Mas era tarde demais, meu querido. Meus policiais invadiram como um enxame de abelhas furiosas, bloqueando a frente e a traseira. A cena que se seguiu foi melhor que um filme de ação, um caos total. Aqueles moleques dirigiam muito bem. Pensaram que iam escapar? Eu, Danny, caí do céu, dirigindo meu Hummer direto para cima deles. Bloqueei a rota de fuga e, com um sorriso, peguei todos os três. Você deveria saber quem eu sou. Após a perseguição, voltei calmamente para a delegacia, joguei o maço de dinheiro para o viciado como prometido. Foi nesse momento que minha verdadeira identidade foi revelada. Eu sou um Yadang, um informante profissional, vivendo uma vida dupla entre a linha da lei e o submundo. Mas 3 anos atrás, eu era apenas um motorista de táxi comum. Tive que trabalhar dia e noite apenas para economizar para um objetivo importante. Uma noite, levei um passageiro bêbado. Ele me deu uma bebida energética dizendo para beber para ficar acordado. Eu não fazia ideia de que foi nesse momento que minha vida virou uma página completamente diferente. Aquela bebida estava adulterada. Quando acordei, vi um monte de policiais algemando-me. Fui incriminado, tornando-me um peão para um crime que eu não cometi. Na prisão, a minha vida era um inferno. Era nadar ou afogar-se, e eu estava a afogar-me rapidamente. Os meus companheiros de prisão, liderados por um criminoso experiente chamado Baron, fizeram de mim um alvo. Baron era o capo da prisão, dirigindo um império de drogas diretamente atrás das grades. Ao mesmo tempo, lá fora, havia um promotor de baixo escalão chamado Wallace. Ele estava farto deste sistema podre. A sua secretária estava cheia de papéis, e cada dia era um pesadelo lidar com o fluxo interminável de criminosos viciados. Ele comparava-os a baratas. Um dia, uma barata real rastejou para sua secretária, e ele teve uma ideia genial. Para se livrar das baratas, tinha de encontrar o ninho delas. E para encontrar o ninho, tinha de colocar lá outra barata. Essa barata sou eu. Wallace sabia que eu era diferente, sabia que eu era apenas um peão descartável. Ele testou a minha memória e ficou espantado com a minha capacidade de lembrar cada detalhe. Ele ofereceu um acordo. Ele ajudava-me a sair da prisão, em troca eu tinha de ser um espião. A tarefa era vigiar Baron e toda a sua rede. Eu, desesperado para escapar deste inferno, aceitei sem hesitação. Foi um pacto com o diabo, e o início da minha nova vida um Yadang. De volta à prisão, comecei a trabalhar. Ganhei a confiança do barão gradualmente. Sou um metamorfo inato. Com a ajuda de Wallace, eliminei qualquer um que ousasse incomodar o barão, rapidamente construindo uma reputação de fera selvagem. Em um piscar de olhos, eu era um membro central da gangue. Eu obtive todas as informações confidenciais e relatei cada conversa a Wallace. Não demorou muito para Wallace ter tudo o que precisava para solicitar um mandado de prisão. E em um instante o barão foi pego, todo o seu império desmoronado. Eu me tornei livre, enquanto a carreira de Wallace disparou. Ficamos mais próximos do que nunca, uma dupla perfeita com um vínculo mais forte que o sangue. Wallace encontrou o irmão que ele nunca soube que precisava. Voltando ao presente, uma jovem atriz chamada Leslie está em apuros. Ela foi presa por uso de substâncias proibidas e está sendo interrogada pelo chefe de polícia Sean. Ela treme, insistindo que não sabia o que tinha ingerido, pensando que era apenas um medicamento para emagrecer. Sean já viu de tudo e não é fácil de enganar. Mas algo na história dela faz com que ele pense. Ele olha para uma foto no celular dela e reconhece o homem na foto. Ele sabe que Leslie é apenas um peão em um jogo que ela não tem ideia de que está participando. Ele fez uma oferta que ela não podia recusar. Ele a libertaria se ela entregasse o nome do seu chefe. Ao mesmo tempo, Wallace e eu estávamos comemorando a sua promoção. Eu levantei meu copo e dei a Wallace um presente.
Uma nova pista para outro caso. Era uma droga cristalina azul que estava varrendo as ruas. Eu mencionei um nome, um bandido brutal chamado Harry, e assim, tínhamos nosso próximo alvo. Para nossa surpresa, Harry era o mesmo homem que deu a Leslie remédio para emagrecer. E também o homem que o xerife Sean estava caçando. Na mesma hora, Harry estava se encontrando com uma contrabandista norte-coreana chamada Janice, em um armazém abandonado. O clima estava carregado. Os capangas de Harry pareciam prontos para entrar em conflito a qualquer momento. Suas mãos estavam firmes nas armas, prontas para derrubar qualquer um que cruzasse o caminho. Eles eram um bando implacável e claramente não eram para brincadeiras. Com o acordo concluído, Harry entrou no carro e disparou. Enquanto dirigia, seu telefone tocou. Era eu, fingindo ser um amigo, uma voz de dentro, tentando ajudá-lo a escapar de Sean. Eu disse a ele para ir para a estação de trem, que era sua única chance de escapar. Depois disso, acelerei, despistei a equipe de Sean, ganhando mais alguns minutos para Harry. Mas tudo não passou de uma encenação. Quando Harry chegou à estação, ele foi recebido pela equipe de Sean, com as armas apontadas, prontos para prendê-lo. Mas então, um trem chegou, e quando parou, Wallace e sua equipe saíram do nada, prontos para uma prisão. Harry estava encurralado, uma cobra presa em sua própria armadilha. No banco de trás do carro, Harry estava em pânico total. Wallace e eu o atacamos de todos os lados, um golpe duplo que o atordoou. Não precisávamos de uma confissão. Queríamos um peixe maior. Wallace fez uma proposta. Ele pegaria leve com Harry se ele ajudasse a capturar o manda-chuva, aquele que realmente estava por trás de tudo. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, o xerife Sean recebia um aviso de sua informante, Leslie. Ela o informou sobre uma festa privada em um hotel de luxo. Uma reunião da elite da cidade incluindo Nathan, filho de um candidato à presidência. Todo o caso era uma bomba relógio. Quando a festa começou, Wallace, eu e nossa equipe estávamos em posição. Mas desta vez, tínhamos Harry e seu bando conosco. Eu usava um par de óculos de alta tecnologia com uma câmera escondida, uma arma secreta que registraria cada detalhe daquela noite. Eu estava bem no centro da tempestade, gravando tudo, desde a aparição ansiosa de Leslie até a expressão arrogante de Nathan. Assim que a festa atingiu o clímax, o xerife Sean e sua equipe invadiram, com as armas em punho. Mas ele chegou um passo atrás, perdendo a oportunidade de ouro de pegar os criminosos de alto escalão em flagrante. Ele estava completamente arruinado, furioso porque Wallace agiu mais rápido do que ele. Foi um desastre total. E pior, seu informante Leslie ficou presa no fogo cruzado, entorpecida. Quando Nathan foi preso, o verdadeiro jogo começou. O candidato presidencial, pai de Nathan, enviou imediatamente seu principal advogado ao escritório de Wallace. Esse advogado era uma víbora, oferecendo a Wallace uma promoção lucrativa e uma vida de poder e prestígio. Foi um pacto com o diabo, e Wallace, que sempre se apresentou como um homem íntegro, logo revelou sua verdadeira face. Ele aceitou sem hesitar, sua sede de poder superando tudo. O primeiro ato de traição do homem foi ligar e ordenar a Harry que pegasse os óculos com câmera de mim. Harry e os homens dele não eram para brincadeira. Eles me caçaram e atacaram sem hesitação. A luta foi brutal. Os homens de Harry usaram todos os truques sujos para roubar os óculos. Fui espancado até virar pó, eles até passaram com o carro por cima das minhas pernas. Ao mesmo tempo, o xerife Sean foi preso por um crime que ele não cometeu. Uma peça teatral perfeita orquestrada pelas mesmas pessoas que enviaram Harry para me encontrar. Assim que eu estava prestes a desmaiar, Harry me injetou uma dose forte. E quando caí no chão, ele acendeu um isqueiro e queimou minhas pernas. Ele era como um homem possuído. Um sádico indiferente às consequências. Com as filmagens em mãos, ele me deixou lá para morrer. 3 meses se passaram, e eu sou apenas uma sombra de mim mesmo. Um viciado em drogas de verdade. Um peão em um jogo no qual eu nem queria participar, depois daquela noite de terror com Harry. Meu corpo está em pedaços, minha mente é um campo de batalha. Mas eu não estou sozinho. Meu velho amigo Chris esteve ao meu lado, ajudando-me a superar as minhas crises. Um amigo verdadeiro, que nunca me abandonou. Ainda estou vivo, mas como um maníaco, obcecado por traição e com um fogo de ódio ardente por Harry. Jurei vingança, a qualquer custo. Ao mesmo tempo, numa sala de tribunal lotada, Sean finalmente estava livre. O veredito foi decidido. Inocentado, o seu nome finalmente limpo. A sua esposa e filha desabaram em lágrimas, abraçando-o para celebrar a liberdade tão esperada. Mas a alegria foi fugaz. Uma serpente venenosa de uma campanha política rival aproximou-se dele, oferecendo um acordo para derrubar o pai de Nathan. Sean viu através da sua conspiração. Ele não tinha interesse em vingança. Ele queria apenas estar com a sua família e viver uma vida pacífica. Ele recusou a oferta, um verdadeiro testemunho do seu caráter. Entretanto, Leslie estava num novo ambiente. A rapariga que antes era uma estrela mimada, agora uma informadora dura, trabalhava para si mesma. Naquela noite, ela estava a cumprir uma missão. Uma verdadeira camaleoa. Ela obteve as informações de que precisava e estava em fuga quando nos cruzamos. Então, a eletrocutei, e a levei embora inconsciente. Mais tarde naquela noite encontrei Sean.
O sangue de Sean gelou. Ele reconheceu meu rosto, o rosto da pessoa que ele pensava ter o incriminado. Furioso, ele deu um soco, atingindo minha mandíbula. Leslie apareceu do nada, impedindo Sean de dar outro soco. Ficamos ali os três em silêncio, um turbilhão de emoções, até que Leslie finalmente nos levou a todos para uma sala privada. Puxei a barra da calça para cima, revelando minhas pernas queimadas, um pesadelo que provava que eu também era uma vítima, assim como eles. Naquela sala, expus todo o plano. Eu disse a eles que Harry era um monstro, um chefão do tráfico agora com um exército inteiro, incluindo a contrabandista norte-coreana, Janice. Expliquei que todos nós fomos explorados, meros peões em um jogo maior. Conversamos por um bom tempo, e, no final daquela noite, formamos um time dos sonhos. Nosso plano era simples. Eu e Sean vamos atrás de Harry para pegar a filmagem, a única prova que pode derrubá-lo. Enquanto isso, Leslie vai se infiltrar em uma festa organizada por Nathan, para obter mais filmagens e encerrar este jogo de uma vez por todas. No dia seguinte, Sean e eu chegamos à porta de Janice, uma contrabandista norte-coreana. Janice é uma mulher de poucas palavras e não se interessa pela nossa pequena tarefa. Mas quando ouviu que o alvo era Harry, sua atitude mudou. Ela tinha um rancor pessoal contra ele. Ela concordou em se juntar à nossa equipe e traçou toda a operação de contrabando de Harry. Ela explicou que os motoristas são criaturas de hábitos e sempre param no mesmo restaurante antes de cada entrega. Este era o nosso bilhete dourado, a oportunidade perfeita para derrubar Harry de uma vez por todas. Sem perder tempo, nós dois fomos para o restaurante procurar o alvo. Assim que chegamos, vimos o motorista lá. Ele era um grandalhão e estava acompanhado pelo braço direito de Harry. Era ele. Mas então, um sedã preto chegou e Harry saiu. O sangue de Sean gelou. Ele perdeu a compostura e sua mente ficou turva. Ele avançou, um lobo solitário, ignorando completamente o plano, transformando o lugar em um caos. O restaurante agora era um campo de batalha, com Sean sozinho contra os capangas de Harry. Enquanto isso, Harry tentou escapar, mas deu de cara comigo. Nós dois nos confrontamos, uma batalha de vida ou morte entre inimigos mortais. No final, Harry foi pego. Nós o derrubamos, e com ele, conseguimos o vídeo da câmera nosso bilhete dourado. Ao mesmo tempo, Leslie estava atuando em uma peça. Ela estava na festa que Nathan organizou, e o lugar era um circo. Ela era uma mestra em seu ofício, e apesar de drogada, registrou todos os detalhes. Desde os rostos dos homens mais poderosos do país, até as negociações de drogas que aconteciam bem diante de seus olhos. Enquanto eu celebrava a vitória, percebi uma verdade dolorosa. Um golpe devastador me deixou tonto. Descobri que quem causou todo o meu sofrimento foi Wallace. O irmão, o amigo, o homem em quem confiei minha vida. Sem que eu e Sean soubéssemos, Wallace estava um passo à nossa frente. Um dos membros da equipa de Sean era um espião, uma toupeira na nossa organização, e ele contou tudo a Wallace. Wallace sabia que estávamos a ir buscá-lo. Ele ligou imediatamente para Nathan, alertando-o que Leslie era uma informadora. Mas Leslie foi mais rápida. Ela fugiu com Chris. Enquanto Leslie e Chris se afastavam de carro, Sean ligou-lhes, a voz cheia de alívio. Ele disse-lhes que tinham conseguido, que finalmente seriam livres. Sean mencionou subitamente o caso que tinha tirado tudo a Leslie. E ele mostrou o rosto mais arrependido. Mas de repente o carro de Chris foi atingido por um caminhão. As coisas pioraram. Leslie estava a segundos da morte. Os capangas de Nathan apareceram, roubaram-lhe o telefone e acabaram com a vida dela. Eu e Sean chegamos ao local e ficamos completamente arrasados, com o coração partido pela perda da nossa amiga e pelas provas que ela levava consigo. Sean estava tão furioso que parecia possuído, a voz cheia de indignação, quando me disse que a morte de Leslie e Chris não seria em vão. Precisamos de um novo plano, algo que acerte o Wallace onde dói mais. Eu, vendo os olhos de Sean, decidi usar a única coisa que nos restava. A filmagem do hotel. Enviei-a para Wallace como isca, uma única linha para pescar um tubarão. E funcionou. Finalmente nos encontramos, e foi o momento mais sombrio do filme. Olhei nos olhos do homem que chamei de irmão, apenas para ver o rosto do próprio demônio. Wallace nem tentou disfarçar. Ele me via como um peão, um pequeno criminoso que de alguma forma atrapalhou seu caminho. No dia seguinte encontrei Janice. Sean planejava entregar a filmagem ao rival de Nathan, um movimento que derrubaria a própria campanha presidencial. Mas Janice tinha um plano secreto. Ela nos traiu, uma punhalada dupla pelas costas, e quando Sean estava a caminho da troca, ele foi emboscado e preso. Mas o que Wallace não sabia é que a filmagem de Sean era apenas uma cópia. O original ainda estava comigo. Wallace, sentindo as paredes se fechando, fez um movimento calculado. Ele lançou a cópia da filmagem para o público, uma farsa para se retratar como um herói. Wallace começou a interrogar Sean, perguntando onde ele escondeu a filmagem real e onde eu estava. Mas Sean não cedeu. Então Wallace ameaçou machucar sua família. Foi uma jogada suja, mas funcionou. Sean cedeu, revelando minha localização. Wallace imediatamente ligou para Harry, ordenando que ele me matasse.
Com a pressão pública aumentando, Nathan foi forçado a fazer um teste de urina surpresa. Foi um pesadelo, e ele sabia que estava em sérios apuros. Mas antes que a amostra pudesse ser testada, um funcionário apareceu do nada e lhe entregou uma amostra falsa para troca. Tudo isso fazia parte de um plano maior e mais sinistro orquestrado por Wallace, que resultou na declaração de inocência de Nathan. Pouco tempo depois, uma série de políticos e oficiais vieram parabenizar Wallace e Nathan. Com o jovem declarado inocente, a campanha presidencial de seu pai atingiu o ápice. Eles ligaram a TV para assistir ao debate presidencial, mas algo estava errado. Um repórter começa a falar sobre uma transmissão ao vivo, uma conversa secreta entre Nathan e Wallace, que está sendo transmitida para todo o país. O cérebro por trás de toda a operação não era outro senão eu, o homem que eles achavam que tinha sido derrotado. Enquanto isso, Harry estava indo para o meu carro, pronto para me dar o golpe final. Mas ele foi emboscado de surpresa pela equipe de Janice. Foi um choque, uma facada nas costas que ninguém previu. Foi então que se soube que a traição de Janice também fazia parte do meu plano. Eu joguei um jogo longo, um verdadeiro mestre com um plano tão insano que tinha que dar certo. Harry estava completamente arrasado, todo o seu império desmoronando ao seu redor, e sua vida terminou naquela noite. Também foi revelado que a prisão de Shan não foi um erro, foi parte do meu plano. Eu sabia que Wallace viria atrás de Shan por informações, e eu estava pronto para ele. Durante o interrogatório, Sean trocou o isqueiro de Wallace por um equipado com um dispositivo de escuta. Uma única prova que o derrubaria. O mundo inteiro de Wallace estava desmoronando ao seu redor. Em fúria, ele correu atrás de mim. Os dois homens acabaram se encontrando em um terraço. O duelo entre aqueles que já foram amigos, um Yadang e um promotor, começou. Após a transmissão ao vivo, a consequência foi um caos. O pai de Nathan perdeu a confiança do povo, sua carreira política virou fumaça. O próprio Nathan era um caos, sua mente um campo de batalha após ser exposto na televisão. Por outro lado, Wallace não podia mais fugir da lei, ele estava no fim de sua linha, e todos sabiam disso. Seu reinado de terror havia acabado. Uma catástrofe para aquele que se achava invencível. Nos momentos finais do filme, nos vemos retornando à minha verdadeira identidade. Fechando um acordo com Janice. Recebi uma grande quantia de dinheiro, a recompensa pelo meu trabalho, mas o que eu não sabia era que Shan estava me observando à distância. Assim que o acordo estava prestes a ser concluído, uma batida policial aconteceu, e foi um caos. Agarrei a sacola de dinheiro e fugi, com Shan em meu encalço. Eu e Sean nos encaramos. Mas em vez de uma prisão, ambos caímos na gargalhada. Ambos encontramos nosso próprio caminho para administrar a justiça à nossa maneira, fora de um sistema que tentou destruí-los. Sean e eu decidimos dividir o dinheiro, um ato final de rebeldia, um aperto de mão entre dois homens que passaram pelo inferno. Minha história termina aqui. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.